Tratando das divisões do Código Civil, eu disse que nós temos a parte geral e a parte especial. Disse que na parte geral nós temos regulados das pessoas, dos bens e dos fatos e negócios jurídicos. E que na parte especial nós temos 5 livros temáticos: obrigações, empresas, coisas, família, sucessões. Mas existe um último livro que eu não comentei no vídeo passado, que é o livro das disposições finais e transitórias, que falam especialmente da aplicação desse código no tempo e das revogações das normas anteriores. Mas assim como existe um livro específico dentro do Código Civil que trata das disposições finais e transitórias, ou seja, do que deve acontecer naquele primeiro ano em que ele estava em vacatio legis, ou seja, entre a publicação e a vigência, que a vacatio legis é o intervalo de vacância da lei. A lei existe, mas ela não pode ser aplicada, é como se ela não existisse. E aí as relações jurídicas, tudo aquilo que o homem vive e realiza, ainda é regulado pela norma anterior. Então, entre o ano de 2002, o início do ano de 2002 até o início de 2003, ainda era aplicada nas relações privadas, nas relações do direito civil, o Código de 1916. Certo? Então, no livro das disposições finais e transitórias é tratado desse período de vacatio legis e também das revogações, né? Portanto, da aplicação da lei no tempo. E isso nos remete a um outro livro, na verdade, a uma outra norma muito importante, que é chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Por que eu digo antiga lei? Existia um decreto que era anterior ao próprio código, né, ao novo código, portanto, que foi publicada depois do Código de 1916, mas antes do Código de 2002, tá? Esse decreto, ele tratava do que nós chamamos introdução ao Código Civil, que na verdade não era só do Código Civil, ele se aplicava ao ordenamento como um todo, tratando da elaboração de normas. Portanto, a gente diz que ela era uma norma sobre norma, era uma regra sobre regras, ou seja, como se elabora uma lei, como se aplica uma lei, a aplicação da lei no tempo, a aplicação da lei no espaço, a interpretação da lei, quando a lei tinha lacuna, o que fazer, quando a lei tinha antinomias, o que fazer. Ou seja, uma regra que nos ensinava como produzir e aplicar corretamente as regras. Porque é preciso saber como aplicar, né? De que adianta eu ter uma regra e não saber o que fazer com ela. Ou quando ela apresenta problemas, como resolvê-los. Pois muito bem, isso era o que existia no decreto e é isso que existe hoje na chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E essa mudança de nomenclatura é muito importante porque ficou muito claro através dela que essas disposições, portanto, essa regra sobre regra, essa norma sobre norma, né? Essa sobrenorma, ela se aplica ao direito brasileiro como um todo. Então, quando ela fala de como se aplicar a norma, uma norma brasileira no exterior, ela está falando de um modo geral, de todas as normas. Quando se aplica no Brasil uma norma estrangeira, ela está dizendo em qualquer área do direito. Como se aplica uma norma, né? Quando há uma situação específica e ela é geral, isso se aplica para todos os ramos do direito. Então, hoje, tudo o que existe ali se aplica a todos os ramos do direito privado, tá? Então, só do direito privado, Cecília, não. Ela é uma lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, ela se aplica às normas especialmente do direito privado, sim, mas também às normas do direito público, ok? Nós vamos estudar essa lei de introdução às normas do direito brasileiro já já.